Beleza. Bem, gente, bom dia. Hoje a gente está com o Richard aí. A gente trabalha numa escola estadual e ele agora atua bastante aí com o desenvolvimento. Ele está trabalhando na empresa com. Vou deixar você se apresentar aí, Richard. Bom dia, galera. Na verdade, ninguém aqui me conhece, provavelmente. Eu trabalho há 3 anos já com desenvolvimento. Comecei com desenvolvimento Android. Hoje eu mexo com desenvolvimento Android, desktop, Java, React, Electron. Eu mexo com iOS nativo também. Mexo com React Native para iOS. Para Android eu não preciso porque nessa área eu já tenho muito conhecimento no Android, né? Eu mexo também com C++, agora eu estou começando a ver C e Assembly, né, com sistemas operacionais, comecei recente, então não tenho muito conhecimento ainda. Já mexi com Python, com inteligência artificial, aprendizado de máquina, dentre outras coisas, já mexi com muita coisa, mas agora aqui nós vamos focar no React, que é a área que vocês pretendem atuar, acredito eu, né? E se você acessar do React no próprio site oficial, ele mostra como integrar o React dentro do seu projeto. Então, como que funciona o React? Na verdade, o React ele precisa do Node para funcionar, porque o Node faz a configuração do ambiente. Então, você pode instalar o Node direto do site e ele tem um instalador para o Windows. Aí, instalando o Node, você vai abrir um terminal. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. E aí, dentro do terminal, você primeiro vai instalar globalmente o React para poder. Deixa eu pegar aqui. Você copia esse comando, certo? Cola dentro do terminal, e aí ele vai instalar o Create React App. O que aquele aplicativo faz? Ele faz a configuração de todo o ambiente para você não ter que configurar manualmente. Então, ele já vai criar, por exemplo, eu rodei aqui o npm install-g create react app. Ele criou para mim essa pasta, já com alguns arquivos aqui dentro, que são os arquivos iniciais do projeto. Criou também essa pasta, que tem a página principal do site. A gente não precisa de mais de um index, pode ser apenas um. E ele cria também uma pasta de Node Modules. Isso aqui são todas as bibliotecas que a gente está usando. Então, eu tenho material que eu vou falar mais para frente, e todos os dependências e arquivos do React. Então, o React também está aqui dentro, ele é uma biblioteca. Ele aqui, ó, aqui nós temos o React, e o React Router e o React Router DOM. Com o Node instalado, como que vocês sabem se o Node está instalado ou não? É só você fazer um Node version. Se ele retornar a versão, ele está instalado, você pode rodar o comando de instalar o Create React App. Depois de instalado, você roda o npx React Create App e o nome do aplicativo que você vai criar. Dentro da pasta que você estiver, ele vai criar uma nova pasta com o nome do projeto e todos esses dados. Aí você entra dentro da pasta e roda o yarn start para começar o desenvolvimento. Como dentro dessa ideia aqui, que é o PHP Storm, eu já tenho um terminal dentro dela, então eu já rodei o yarn start, ele começou o projeto para mim, ele já está compilando o projeto em tempo real em desenvolvimento, e ele gera para mim um link de servidor local, onde eu posso acessar esse site para ver como que está o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, ele criou aqui para mim, eu tinha fechado a guia. Eu posso clicar aqui no link, ele vai abrir para mim a guia. Aqui, ó. Também.
Aí ele abriu ali já a parte de desenvolvimento aqui do site. Eu vou começar com a primeira página que ele vai apresentar para a gente, aqui na introdução. Aqui no caso. Só um pouquinho, Richard. Depois que você... O Node nós já instalamos. Não precisa, a gente não vai fazer junto aqui não, tá? Para ficar tranquilo. Mas só para alinhar aqui. Então, você criou Você instalou o React e aí startou uns serviços e ele criou um servidor local. Isso, não é bem um servidor local, ele cria um servidor de desenvolvimento para atualizar dentro da página do site os arquivos JavaScript, porque como que funciona? O Node, ele vai compilar através da biblioteca do React, no Node, o seu projeto vai gerar um arquivo JavaScript único. Esse arquivo JavaScript único, ele compacta todos os dados, inclui dentro do site, você chama a tag do script, e chama esse arquivo JavaScript. Na hora que você chama ele, através dele, ele já carrega todo o conteúdo do site. Aí o index lá do HTML, ele já tem um parâmetro pré-definido. Legal. Obrigado. Então, ele vem sempre com a tag div com root lá. Por quê? Porque é através desse D que a gente chama dentro do index.js, aonde que o React DOM do React vai renderizar todo o nosso site. Então, você pega o elemento aqui pelo ID, ou pela classe também, né? Geralmente, ID é melhor, porque sempre vai ter só um. Bacana. Valeu. Aí, aqui, ó, tem muita coisa desnecessária inicialmente, porque o que a gente precisava aqui era apenas o React DOM, React, e nem precisava do app aqui, nem do Report Web Vitals. Isso aqui é só para ver o desempenho do site, como que ele tá e tal, não precisa. Aí aqui já tem um exemplo de como incluir o CSS, então você cria o CSS dentro da pasta e ele vai lá. Vamos começar pelo início. Eu criei isso aqui, não, mas está muita confusão, como é que funciona? O primeiro arquivo a ser chamado pelo React é o index.js. Então, aqui dentro, ele começa a fazer a configuração. A gente já explicou que aqui ele vai pegar o div root lá da página, que é essa div aqui, e ele vai jogar todo esse conteúdo que está em cima, nesse primeiro parâmetro, dentro dessa página aqui, após a renderização. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, quer ver? Só um texto. Salvasse. O que ele vai fazer? Ele compila aqui, já me fala que ele compilou aqui, e aí eu posso abrir a página e atualizar, que ele vai me mostrar o que renderizou lá na página. O que ele fez? Ele criou, dentro da tag body, um elemento div com o texto que eu escrevi, testando 1, 2, 3. Então, é um exemplo bem simples, né? Acredito que todo mundo tenha entendido. Só que o que acontece? Quando você usa o Create React App, ele vai vir assim para vocês. Ele vai vir com essa tela de introdução aqui, jogando para o site do React, para você aprender como funciona o React. Que, no caso, ele importa. Como que funciona a importação? Você vai criar um arquivo JavaScript, por exemplo, aqui um novo arquivo, um pouquinho material, UI teste. Dentro desse arquivo, você tem que fazer a primeira chamada, que é o import React. É obrigatório isso daqui, tá? Se você não chamar o compilador, não vai entender que a importação que você está fazendo e os dados que você está utilizando aqui dentro são componentes do React. Ele vai gerar um erro, tá? Então, você tem que sempre importar o React, mesmo que você não use. E existem 2 jeitos de trabalhar com componentes. Eu prefiro usar o hook. O que é o hook? O hook é fazer isso aqui, ó. Aí você cria aqui, fala que esse aqui é o material UI teste. É igual a uma função. O que vai renderizar aqui dentro dessa função? Nosso retorno. E aí, aqui dentro, a gente põe
o nosso HTML. Toda função, ela recebe um parâmetro chamado props. O que são esses props? São componentes que a gente passa, talvez, aqui dentro. Por exemplo, text igual a 1, 2, 3, por exemplo. Ele vai passar aqui para dentro do props e a gente consegue pegar isso e jogar aqui. Eu vou mostrar como vai estar fazendo. Então, por exemplo, vamos começar aqui sem o app. Eu criei um material UI teste. Para a gente testar e importar, a gente vai fazer o import material UI teste from. Sempre que utilizar arquivos locais, você deve informar o ponto barra. Sempre que for bibliotecas instaladas, você chama sem barra. Ok? Aqui ele já está gerando para mim um erro, que eu não estou usando ele. Aí aqui eu vou usar ele como uma tag HTML. O que eu fiz? Eu criei uma tag HTML que vai chamar o JavaScript, e ele vai dar um erro. Por que ele deu esse erro? Todo arquivo JavaScript que eu crio dentro do React, ele precisa ter uma exportação padrão. Então, essa exportação padrão é o material teste, que é o componente que eu criei, que é o hook. Então, aqui a gente tem e aí ele gerou o nosso elemento lá, novamente. O que isso quer dizer? A gente criou um componente que ele pode ser modularizado e inserido dentro de qualquer página do nosso site, sem a gente ter que ficar recriando ele várias vezes. Então, o que isso diz para nós? Por exemplo, se a gente tiver um cabeçalho de um site, por exemplo, esse site, por exemplo, esse cabeçalho aqui, ele pode ser um componente e a gente incluir ele dentro da página sem ter que ficar reincluindo eles várias vezes. Só que o React nos permite, além disso, não ter que incluir isso aqui dentro de... Ô, gente, só um minutinho que eu estou recebendo ligação aqui, deixa eu só ver o que é. Beleza, beleza. Alô? Fecha o áudio aí, Richard. Oi. Tá, vou olhar. Tá, tchau. Só um minutinho, galera. Pessoal, para quem chegou depois, o que o Richard está mostrando para a gente lá, ele mostrou basicamente a instalação do React, via prompt de comando, o Node a gente já tinha instalado antes já, né? E agora ele está, para cada página para cada arquivo que ele faz, ele manda exportar naquela pasta, em uma outra pasta ele importa, no index ele importa ela para poder renderizar. Fala aí, Richard. É isso aí mesmo. Aí, por exemplo, eu tenho várias páginas dentro do meu site. Na verdade, peraí, deixa eu só mostrar outro exemplo, né? A gente vai ter aqui um outro exemplo, em vez de utilizar hooks, a gente vai usar componentes do React. Então, Aí já é orientação objeto, tá até usando hierarquia, herança, né? Isso. O hook, de certa forma, também é um modo de orientação ao objeto. Só que ele não precisa dessa herança porque você importa os arquivos e você consegue também criar herança ali dentro. Eu não lembro como que faz, porque eu nunca precisei, mas dá para fazer também herança igual aqui no React Component. E aí aqui a gente criou. Esse componente ele vai ter um construtor. Que é quer ver? Vamos usar aqui certo. E aí aqui ele vai receber as propriedades igual ali em cima, e a gente vai um 4 aqui para diferenciar e vamos colocar.
chamar no index.js. A gente vai rodar. Eu pus um número 4 além do 3. E ele já renderizou lá o componente. Como que eu passo, por exemplo, elementos para dentro desse... Vamos supor que, por exemplo, que em vez de eu ter que ficar escrevendo o texto toda vez lá dentro, eu quero definir o texto aqui fora. Então, eu vou pôr aqui, vou criar uma tag aqui de texto. E vou falar, o texto é Olá, mundo, por exemplo. E aí eu quero que esse texto aqui, ele entre dentro do meu componente e caia aqui dentro. Então, como que eu faço isso? Eu tenho duas maneiras. Vamos primeiro no hook, que no hook é mais simples. No hook, a gente vai receber essa propriedade chamada texto de dentro do objeto props. Poderia ser assim também, ó. É a mesma coisa, não, só que feito de forma diferente. Aqui a gente consegue receber parâmetro a parâmetro sem ter que escrever várias linhas. Então, se tivesse, por exemplo, parâmetro texto 2, a gente consegue receber eles assim, certo? E aí, aqui dentro, a gente usa essas duas chaves para poder identificar que o que a gente está colocando aqui dentro é uma variável. Então, aqui a gente colocou uma variável texto. Então, dentro dos elementos HTML, a gente usa as chaves para identificar que isso daqui é uma variável, que ele vai pegar o valor da variável e vai atribuir lá. Então, a gente vai exportar novamente. Vai abrir aqui. O nome que eu dou aqui pode ser qualquer um, viu? Então, deixa eu só remover aqui, deixa sem. Ele já escreveu lá para a gente o Olá Mundo. Como que funciona, por exemplo, cliques de botões no React? Aqui para receber essa mesma propriedade, a gente faria assim, ó, this.texto é igual a props.texto, e aí o que ele fez? Ele atribuiu isso aqui dentro do elemento principal para eu poder acessar assim, ó, this.texto. Por que eu fiz isso? Porque eu não consigo criar uma variável aqui fora de forma que eu consiga atribuir o valor dela e depois receber ele aqui facilmente. Então, a gente vai fazer do jeito mais fácil. Aí fica mais interessante. E aí é que eu chamo Olá Mundo. Pronto, ele já funcionou também. Então, ele já está recebendo esse valor. Eu posso alterar aqui, como a gente fez também. Então, vamos voltar aqui. Vamos só mostrar aqui como funciona o clique do botão. O clique do botão, ele vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui pode ser dentro da div. Eu vou criar um botão. Vou falar que é um botão de teste. E aí, ele vai chamar o onClick. Qual que é a diferença do onClick aqui? Ele não é todo minúsculo igual no JavaScript. Ele tem um C maiúsculo, porque isso aqui já é uma propriedade que o React interpreta. Esse onClick aqui é muito mais poderoso que o do JavaScript comum, porque eu consigo passar parâmetros na medida da chamada da função e invocar a função como se fosse uma renderização. Por exemplo, clique do botão. Ele passa para mim o event, que é o padrão, se eu fizer a chamada assim, ó. Ele já vai passar o event ali dentro e eu posso prevenir o padrão do evento, por exemplo, event default. Assim como todas as outras funções relacionadas a eventos. Como que eu sei que esse botão clicou? Eu vou dar um log. Vou falar, ó, alguém clicou no botão. Não é obrigado a usar ponto e vírgula, eu gosto. Porque vira uma orientação, né, objeto.
Então, aqui a gente tem o botão de teste. Quando eu clico no botão, ele fala para mim que alguém clicou no botão. Então, já está funcionando o clique do botão. Vamos supor que toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero que ele altere a cor de uma outra div. Por exemplo, aqui embaixo. Ó. Então, nós vamos criar uma div aqui com... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando o estilo dentro do elemento e não dentro da página. Então, esse estilo aqui, ele fica dentro do elemento. E ele funciona como um objeto. O React pega esse objeto, nome por nome da tag, por exemplo, aqui altura é igual a 100, largura é igual a 100. Isso aqui é em pixels. Eu poderia fazer assim também, 100 pixels, sem problema nenhum. E aí ele vai gerar aqui para mim. Eu acho que o Richard clicou no lugar errado. Percebendo aqui, pessoal, ou melhor, primeiro tranquilizar vocês, porque ele está trabalhando com orientação objeto. E orientação objeto vocês vão ver no terceiro módulo, tá? Fechou aí, né, Richard? Tá, você ficou mutado, entrou mutado. Do lado do... Eu fechei sem querer, eu cliquei no X. Caramba, hein? Beleza. Ô, Richard, vai com mais calma aí, tá? Beleza. Então, aqui, ó, a gente vai criar... não dá para ver a div ali, vamos pôr um plano de fundo nela. Ele apareceu ali, ó. Vamos ver como que esse elemento ficou. Ele criou para mim, tá vendo? O estilo dentro da tag do HTML, igual eu falei para vocês. Quando eu faço daquela forma, eu colocando as duas aspas, as duas chaves, por que eu coloquei duas chaves? Porque aqui é um objeto, onde está selecionado aqui é um objeto JavaScript, e essa outra tag aqui, ela informa para mim que o que está aqui dentro é um valor, entendeu? Então, elas têm essa relação. A de fora informa que o que tem dentro é um valor, igual aqui, é o valor do clique do botão, no caso a função, e o que está aqui dentro é um objeto do JavaScript, com o parâmetro altura, o parâmetro largura, o parâmetro plano de fundo. Quando o React renderiza isso daqui, ele converte esse elemento em um estilo dentro da tag do HTML. Eu poderia também definir isso na página, que ele cai aqui em cima e vem aqui no estilo, igual está aqui os estilos incluídos dentro do app, que está aqui, esses estilos aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer assim também. Criar, sei lá. E aí, para a gente incluir aquele estilo, nós precisamos fazer um import, que a gente fala o caminho do CSS. Então, a gente definiu esse nome aqui. Deixa eu só fechar umas guias aqui, porque está muito componente aqui. Aí a gente criou aqui o BGDiv, que é o nome da classe, né? E aqui a gente fez a importação dela. E aí, para eu poder utilizar ela, eu faço essa chamada aqui, ó, chamada class name. E aí, aqui dentro eu passo a string do nome da classe. Poderia ser pelo ID também, definir o ID do elemento. Mas no caso, vamos fazer pelo nome da classe. A gente atualiza. E agora a gente tem um componente aqui, que é o BGDiv,
e ele já está sendo chamado dentro do botão com class bgdiv. Então, já funcionou o nosso estilo. Como que funciona? Eu vou voltar para o modo do elemento, porque aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer uma alteração de valor em tempo real, mas a gente pode alterar também o nome da classe. Aqui o modo como a gente vai fazer difere. Como que funciona para eu poder alterar a cor da div quando eu clicar no botão? Eu preciso de criar um state. O que é o state? Eu vou criar um estado dentro desse componente, que toda vez que esse estado mudar, esse componente vai renderizar tudo que está aqui dentro novamente. Então, quando ele renderizar tudo que está aqui dentro novamente, ele vai usar os valores que está lá dentro. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui o setState. É igual a react.useState. Aqui pode ser um valor, por exemplo, uma string inicial ou um objeto. No caso, vamos colocar aqui o valor, é mais simples de entender. Então, coloquei que o valor do state, que é o estado, né, que é a variável, o valor inicial dela é o cinza, certo? Toda vez que eu quiser alterar o estado, que é esse valor aqui, eu vou usar a função setState. Então, por exemplo, se a pessoa clicar no botão, eu vou fazer o setState e vou colocar, em vez de pegar aqui o color picker, que é da própria IDE, para poder pegar um valor aqui. Vamos pegar essa cor aqui. E ele vai setar o valor do estado para essa cor aqui, e aí ele vai atualizar essa cor dentro aqui do nosso elemento HTML. Vamos ver. Ele criou o elemento está com o fundo cinza, né? Ele converteu para RGB. E quando eu clicar, ele transformou ele para azul. Viu que aqui deu uma piscada? Por quê? Ele renderizou novamente todo o elemento. Então, tudo que estivesse dentro aqui desse elemento, é como se ele removesse da página e adicionasse de novo. E o que isso mostra para a gente? A gente consegue recriar todo um componente apenas alterando o estado de um elemento dentro da página. Então, eu consigo alterar sem muito esforço o conteúdo desse componente, sem precisar de dar um find view by ID, document.get element by ID, aí você pega o elemento, ponto, aí você seta a classe, você não precisa mais disso, porque você trabalha com estados no React. Então, isso reduz o trabalho que a gente tem para poder fazer esse tipo de coisa. Então, isso agiliza muito. Por exemplo, se você tivesse uma lista de divs, no caso aqui, vamos supor, eu quero criar um grid. Só que no caso, esse grid meu aqui, ele não vai ser do Bootstrap. Dá para a gente trabalhar com Bootstrap aqui também, mas eu não vou fazer porque fica um pouco complexo inserir ele agora, que eu não estou com ele aqui pronto. Então, vamos supor, tem uma lista aqui, certo? Como que eu vou definir essa lista? Como eu falei, dentro do state, a gente pode passar propriedades. Então, eu vou passar aqui uma lista. Essa lista ela vai ter alguns elementos. Quais que são esses elementos? Duas cores. Eu criei... Não, beleza. Eu criei um elemento de cores. Como que eu faço para carregar essa lista aqui dentro do elemento HTML? Como eu falei, a gente precisa utilizar as chaves para informar que a gente está passando variáveis para dentro
dos elementos HTML. Como que eu faço isso, então, aqui para carregar essa lista? Eu vou colocar uma tag do nada aqui no elemento e vou falar o seguinte, state.lista. Eu estou acessando a lista que está dentro do state, a lista que está dentro do state. E vou dar um map. O que o map faz? O map, ele gera uma renderização, que no caso pode ser assim, uma function. Ele gera uma função aqui dentro, e ele me passa o item e o index, que é a posição. Vamos para a posição. Ele me passa o elemento, vamos para o elemento. O elemento da lista, que está nessa posição, que é o item, né? Vamos pôr item. Item mais fácil. E aí ele gera para mim como se fosse um hook de renderização. E aí aqui dentro eu coloco a nossa div. Então eu recortei ela de lá de fora e coloquei ela aqui dentro. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está pegando para cada item da lista, ele vai chamar essa função, onde ele vai adicionar tudo que está aqui dentro do parênteses na página. Como eu pego o plano de fundo do lista? É o valor do item. Então, ao invés de eu pegar o state, igual a gente estava pegando, porque o state já não é mais o plano de fundo. Ele é o item. Então, o item aqui é o hexadecimal da cor. Porque ele já está aqui dentro da lista, no root, né, da lista. Então, ele já é essa cor. Então, como que vai ficar isso aqui? Vamos ver que deu um errinho aqui. Must be wrapping. Tá. Faltou aqui, ó. Ele criou aqui já 2 quadradinhos da div. Vamos ver como que ficou. Ele criou 2 elementos, tá vendo? O primeiro e o segundo. E eu posso adicionar mais com o clique do botão. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar mais um elemento dentro da lista, no caso aqui, vermelho, eu faria o seguinte, eu faria um set state. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um objeto, estou setando o objeto que está dentro dessa variável state, só que esse objeto ele já tem os valores de uma lista. Então, o que eu faço para receber esses parâmetros que já estavam lá, que eu não vou alterar? Eu vou usar 3 pontos, que aí eu pego o state.lista, não, eu pego o state completo. Eu pego o estado completo, faço uma cópia dele e coloco dentro desse novo objeto, ou seja, a lista que estava lá em cima é como se ela copiasse aqui assim, ó. Ela fizesse isso aqui, ó, dentro dessa variável ali. E aí, eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu pego a lista e configuro ela igual. E adiciono um novo valor. O que eu fiz? Eu pego todos os parâmetros. Por exemplo, se tivesse aqui um outro parâmetro chamado texto, e ele tivesse uma string, olá mundo, quando eu fizesse essa chamada, ele pegaria esse texto e jogaria dentro desse novo objeto, lá no topo. Depois pegaria essa lista e jogava embaixo, lá no topo. Quando eu faço essa chamada aqui, a lista já existe lá dentro. Ele vai sobrescrever a lista que estava lá dentro e vai adicionar os novos objetos que estavam lá dentro. Quando eu faço essa chamada, ele pega a lista que estava dentro do estado, que é essa lista aqui, copia tudo que estava aqui dentro para dentro dessa nova lista e adiciona esse novo, vamos pegar essa nova cor que eu vou colocar. Então, eu fiz como se fosse uma cópia da lista para poder adicionar um novo elemento dentro do nosso estado. Por que eu fiz isso? Porque se eu fizesse de outra forma, eu poderia perder os dados que estavam lá dentro e isso gerar um erro no meu site lá na frente, o que aconteceu muito comigo, até eu entender como funcionava esses estados. Dá para fazer definindo a lista do zero também, novamente. Por exemplo, assim, ó, fica mais fácil também. Quer ver? Poderia fazer assim, ó.
Também funciona. A diferença é que eu estou reescrevendo tudo que estava lá dentro de novo. Isso é retrabalho. Então, em vez de fazer isso, eu faço isso daqui. A cópia da lista anterior para dentro dessa nova lista. Como só tem uma lista, eu não preciso mais fazer aquela chamada do state aqui em cima, porque só tem a lista, então ali dentro ele já vai copiar tudo, certo? Quando eu clicar no botão, ele inseriu para mim mais uma nova div. Então, aqui a gente aprendeu a trabalhar com listas, com divs, com estilos, com classes, com botões, e agora falta a gente entender como que funciona a navegação. Se tudo fica dentro da mesma tela, por exemplo, quando eu crio uma nova tela, ele vai criar um elemento e esse elemento vai ser renderizado na página. Ele não vai criar um novo index.html. Ele vai renderizar tudo dentro da página. Então, existe uma biblioteca com que a gente faz isso, que chama Router, React Router. O que essa biblioteca faz? Ela troca os elementos da página com base na navegação do histórico. Vou mostrar isso aqui agora. Nós vamos comentar o conteúdo padrão e vamos carregar o nosso elemento Router Example, que é o exemplo do Router. Esse elemento eu criei ele aqui, então a gente vai abrir ele. Que é aquela primeira página que estava carregada lá. Cadê? Ah, tá. Porque eu alterei aqui, ó. Ele já não está pegando mais o app. Aí a gente vai voltar para o app. Aí dentro do app a gente faz a chamada do router. Essa é a convenção do React. O interessante é você colocar tudo dentro do app e não dentro do index. Que o index é só configuração. E aí aqui dentro a gente vai chamar o nosso exemplo de como fazer a navegação por páginas. Para fazer a navegação por páginas, essa a gente tem que analisar aqui direitinho. O que ele fez? Esse elemento ele não aparece na página, esse router. Então, a gente não consegue ver ele aqui como router na página. Por que ele não aparece? Porque ele é apenas um objeto que gerencia essa navegação. Então, é ele que vai carregar o conteúdo que está aqui dentro. Ele é como se fosse um agrupador. Tudo que ele renderiza aparece na página. O que aparece na página? O que está aqui dentro. Esse aqui, no caso, é o cabeçalho, que são aquelas navegações, são essas navegações aqui, ó. É o cabeçalho do home, o sobre e o dashboard. Como que eu sei para onde que ele vai apontar? Aqui, no caso, home, ele está apontando para o padrão. Então, sempre que ele tiver no link root da página, no caso, localhost 2.3000 barra, não necessariamente barra, porque ele vai estar vazio, porque já é o root, né? Então, que é o link padrão. Então, ele já vai carregar para mim na página principal, que é o home. Então, quando eu clicar no sobre, ele vai trocar para o sobre, e quando eu clicar no dashboard, ele já vai trocar para o dashboard, usando o link que vem de dentro da biblioteca do React DOM. Então, ele já usa a própria tag dele, link, para poder navegar pelas páginas. Ah, Richard, mas e se eu quiser navegar por conta própria, como que eu faço? Para você navegar por conta própria, você precisa chamar o use history do próprio React Router DOM, e aí você vai fazer um hook dele na página. Então, você vai, por exemplo, ó, a gente tem, para cada navegação dessa, um elemento. Então, eu falo aqui dentro do switch, qual o route, qual a rota, né, que essa navegação aqui vai apontar. Então, por exemplo, ele apontou para a barra renderiza o home, que é esse home aqui, que é o início, né, um pouquinho início. Então, toda vez que eu clicar no link início,
ele vai trocar o histórico para o histórico padrão, e o histórico padrão renderiza o elemento home, que é a casa, né, o início. Então, um pouquinho início, que é esse elemento aqui, início. E aí, quando ele renderiza isso, ele carrega esse elemento aqui todo. A gente consegue passar propriedades aqui também, sem problema nenhum. Aqui a gente fez de dois modos. A gente fez o modo de render, que é o modo que a gente consegue passar propriedades para dentro do elemento. Por exemplo, texto igual ao iniciou com dois Os. E a gente pode vir aqui pegar as propriedades. A gente fez no botão lá atrás. E ele já carregou lá, então ele já pegou a propriedade bonitinha, com dois Os. Só que aqui no de baixo, eu acredito que ele não renderiza novamente o elemento toda vez que ele é chamado. Então, por exemplo, ele já mantém esse elemento na página, depois que ele é carregado pela primeira vez, ele não faz o estado. Então, é interessante a gente usar dessa maneira, por mais que ele renderiza novamente, porque a gente consegue alterar as propriedades usando os estados igual lá no botão. Como que eu faço para navegar, então, usando o Use History, para navegar programaticalmente, né? Eu faço um hook. O que eu faço? Eu chamo Use History. Isso aqui é muito comum, tá? No React, não é um bicho de 12 cabeças. O que ele faz? Toda vez que o componente é criado, ele chama o Use History, e aí ele vai trazer aqui dentro os dados do histórico. Então, por exemplo, printar aqui na tela, quando eu clicar no... O que tem dentro da variável History, para a gente entender o que ele está fazendo. O que ele faz? Quando o elemento é criado, ele chama essa variável para pegar a instância desse histórico que lida com essa navegação. E aí, com esse histórico, a gente chama o push, igual a gente faria no window.location. É o window.history, né? Seria algo semelhante. Só que aqui no React não funciona dessa forma, porque a gente está usando a biblioteca para gerenciar isso. Então, dessa forma, não funcionaria. A gente teria que fazer o histórico push mesmo aqui. Então, por exemplo, quando ele clicasse aqui no botão aqui sobre, e clicar nesse botão, ele vai fazer aquela chamada e ele volta para o início. Então, por exemplo, ó, no sobre, ele alterou o sinal para sobre, e na hora que eu clico no home, ele volta para o root, que é a barra padrão, que é o padrão que eu especifiquei. Eu poderia ir para o dashboard sem problema nenhum, é só a gente pegar aqui, ó. Qual que é o valor do dashboard? Dashboard, a gente copia, coloca aqui, ó. Quando eu clicar no botão agora, ele tem que navegar para o dashboard. Então, a gente clicou no sobre, o voltar para o home, agora não é mais para o home, é para o dashboard. Então, ele foi para o dashboard. Então, aqui a gente consegue, através da navegação, fazer essa navegação via código. O que isso acontece? O que ele está fazendo aqui, toda vez que eu clico no botão, dentro do HTML da página? Essa aqui é a div que está sendo renderizada, certo? Que é a que está aqui embaixo. Quando eu clico no início, ele renderizou, excluiu aquela div e adicionou a div início aqui. Quando eu clico no sobre, ele excluiu a div início e adicionou a div sobre aqui. E a div sobre tem um botão. Quando eu clico no dashboard, ele excluiu a div sobre e adicionou a div dashboard. Então, a gente não tem uma navegação de páginas, a gente tem uma troca de elementos na página. E é assim que funciona no React. Por quê? Eles tentam fazer de forma que o site fique o mais leve possível, para ser carregado o mais rápido possível, e que tudo fique na memória para não ter que ficar recarregando, e isso reduz o uso de dados. Então, por exemplo, o uso de dados na criação de site é muito importante, por exemplo, para uma empresa grande, porque se você tem uma página de 100 KB e uma página de 200 KB, só que a página de 200 KB carrega apenas uma vez,
e a outra página de 100 KB, ela carrega várias vezes na navegação do usuário, isso pesa o servidor. Então, para não pesar o servidor, o React lida com isso, fazendo esse menos uso de recursos do computador, que é essa navegação via estados. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, muito legal, é uma biblioteca chamada Material UI, que ela é feita toda em cima do React. Essa biblioteca, por exemplo, é utilizada pela Google. Então, por exemplo, no Google Formulários, a gente consegue ver, quer ver? Esse formulário aqui, todo bonitinho, com esses botõezinhos aqui e tal, ele é todo desenvolvido no Material I. Eu estou falando isso porque pode ser uma customização da biblioteca, mas é a biblioteca em si. Então, como que funciona? Só que pelo site aqui já dá para entender que os ícones são parecidos, os componentes aqui de texto... Cadê? Aqui, ó, botões de opção, que é igual aqueles botões lá que tá no formulário. São parecidos. Aqui não tá dando para clicar, né? Os de seleção aqui também são muito parecidos, que é o slider, né? Não é slider, não. É select. São muito parecidos. O de lá está customizado, dá para customizar. Como que eu uso essa biblioteca? Para a gente usar a biblioteca, a gente vai fazer a instalação através do Node. A gente vai abrir um terminal e vai rodar npm install dentro da nossa pasta do projeto. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro do nosso app, certo? Eu tenho que abrir um terminal onde eu abri o terminal, o endereço dele, onde eu estou dentro do terminal, tem que estar dentro da pasta do nosso projeto. E aí eu vou rodar por exemplo, aqui, ó. npm install, --save, porque ele vai salvar aqui dentro do nosso package do Node, aqui é onde fica salvo todas as bibliotecas do nosso projeto. Então ele vai salvar aqui dentro, para quando eu estiver trabalhando num projeto com muitas pessoas, essas pessoas conseguirem instalar esse projeto apenas rodando um npm install. Aí, para ele rodar esse npm install, ele vai instalar todos esses dados que a gente salvou aqui. E aí, para a gente fazer isso, a gente faz o --save e instala esse componente aqui. O Material I, ele precisa da fonte Roboto, como ele fala aqui, ó. Note que o pacote possui duas... foi desenvolvida com base na fonte Roboto. Então, você tem que inserir a fonte Roboto. Você pode colocar direto dentro do site, ou você pode fazer igual eu fiz. Eu instalei ela dentro do Node também, que aí eu já não preciso fazer configuração nenhuma, fica mais rápido. E aí eu instalei o core do Material I, instalei os ícones do Material I, e instalei o Roboto. Então, eu fiz isso rodando esse código aqui, ó. npm install, --save, Material I core, Material I ícones e typeface Roboto. Cada biblioteca é separada por um espaço, e aí o Node vai instalar elas todas juntas automaticamente. Como que a gente usa essa biblioteca? No site deles, existem vários exemplos, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui um botão. Então, aqui, ó, nós já temos o primeiro botão do Material I. Como que a gente vai usar ele, ó? A gente vai lá no nosso router exemplo, que é onde a gente está, e a gente vai trocar esse botão aqui por um botão Material I. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vai fazer o import button from @material UI core /button. Por que eu fiz assim? Existem vários jeitos de importar esse botão. Quando
eu faço assim, eu vou direto dentro do elemento do botão que está lá dentro do core, tá vendo? Ele vai direto dentro do botão, em vez de ir dentro de um arquivo index gigantesco e procurar o botão, que seria o mesmo que fazer isso aqui, ó. Os dois jeitos funcionam. O jeito de cima melhora desempenho. O jeito de baixo, o desempenho fica um pouco defasado, porque ele tem que procurar num map muito grande de botões. Então, é sempre interessante a gente chamar já o elemento dentro da tag, que ele já carrega o elemento próprio, entendeu? Para não ter que carregar toda a lista e depois procurar na lista, fica mais rápido. Então, aqui para a gente fazer o botão, a gente vai fazer assim, ó. E aí a gente pega o clique, ir para o dashboard, né? Agora a gente está indo para o dashboard. A gente faz o on click. A gente salva, volta lá. Aí ele já criou aqui pra gente o botão, ele já tem o efeito do Android, né? Então fica bem parecido com os botões do Android, porque ele usa a mesma pegada do Android, que é o material, né? O tema material. Então ele já funciona, já está funcionando o nosso botão, ele está muito mais bonito do que aquele botão cru que a gente tinha. E o que o material está fazendo? Ele gera para a gente um estilo já dentro da página, toda vez que a gente carrega o botão. Então ele gera aqui para nós o estilo do botão. O botão, ele tem herança no botão base e ele tem herança no efeito Ripple, que é esse efeito aqui, que dá para a gente usar ele em vários outros elementos também. Então, toda vez que o botão é usado, todas as heranças de estilo dele carrega na página também, e aí ele gera para nós um elemento de botão aqui, já com todos esses estilos pré-definidos. Ele salva aqui dentro também o spam, para poder ficar com o texto, e um para fazer o efeito do Ripple. Então, ele já gera todos os estilos, a gente não precisa se preocupar com quase nada. Essa biblioteca é muito legal, porque dá para a gente trabalhar com temas, por exemplo, tema escuro, tema claro, e aí, em vez de a gente ficar alterando estilo por estilo, a gente consegue criar um mapeamento de estilos através do tema. Então, isso é muito legal. Mas o que eu gostei mais nessa biblioteca é a forma como a gente trabalha com estilos. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou importar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só ver se eu tô pegando. Ô, Richard, aumenta só um pouquinho a fonte aí, fazendo favor, no PHP Storm. Aqui no PHP Storm? Isso. Tá. Deixa eu ver se aqui tá. Não, tem que fazer aqui, ó. O Ctrl Scroll, o Ctrl mais não foi, não, né? Não, aqui não. Um pouquinho. Aí melhorou. Obrigado. Aí, eu estou importando o Make Styles e o Create Styles do próprio Material UI. O que isso faz? Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui, ele cria os estilos dentro de cada elemento, e toda vez que esse elemento é importado, ele traz esse elemento na tela. Então, por exemplo, eu vou criar aqui ação de estilos, aqui do lado de fora, e ele faz um hook no tema padrão. No caso, a gente não tem tema, né?
A gente não tem um tema, então não tem um padrão. E aí eu vou criar aqui uma classe de estilo para o título do sobre. Então, eu vou pôr aqui, ó, título sobre, igual a cinza. Eu vou colocar o fundo dele cinza. Como que eu uso isso? Ele criou aqui para mim um hook do React, e aí eu vou utilizar esse hook aqui dentro do sobre, igual a gente fez com o history. Então, aqui a gente vai ter o igual a use styles. E aí, ele vai gerar para mim esse CSS dentro da página e eu posso utilizar esse CSS fazendo assim, ó. Por que eu tenho que fazer assim? Porque se eu chamasse o título via string, via texto, como a biblioteca do material e ela gera uma classe única, a gente pode ter vários objetos aqui repetidos, ele gera unicamente o nome do elemento. A gente não pode ter dentro dessa mesma classe, o mesmo elemento, mas em outros objetos, a gente poderia ter, por ter essa herança, né, a gente poderia ter essa duplicidade, então eles geram um ID único. E aí, fazendo isso, ele já salvou aqui pra gente o fundo do About como cinza. O que ele fez? Ele criou aqui, ó, pra gente, um estilo chamado Make Styles, e dentro desse Make Styles, ele colocou essa classe aqui, tá vendo? Make Styles traço título sobre. E aí, fazendo aquela utilização, igual eu falei para vocês, se a gente tivesse colocado só título sobre, não funcionaria, porque ele colocou o Make Styles na frente. Então, quando a gente faz a chamada, pegando aqui desse objeto que ele gerou, aqui quando a gente chama a função, ele salva o objeto na página e pega todo aquele nome de classe que ele alterou e salva aqui dentro. Então, ele fica como um map. Então, vamos fazer aqui, ó. Mais fácil de entender. Ele cria um objeto e salva esse objeto aqui dentro com todos os nomes das classes. E aí, ele salvou lá o título sobre que a gente criou, o nome dele real na página é esse cara aqui. Então, quando a gente faz aquela chamada, classes.título sobre, na verdade, em vez dele receber o título sobre, ele recebe esse make styles título sobre traço 2. E aí ele já faz todo esse tratamento para a gente na página. Por que eu gosto de utilizar o material? Não é por causa disso. É porque, olha só, como que é legal trabalhar com isso. Por exemplo, toda vez que o título começa como cinza, mas, por exemplo, toda vez que a pessoa passar o mouse, eu quero que o título fique branco, por exemplo. Vamos mudar a cor do título, quer ver? Ó? A gente faz assim, ó. Toda vez que alguém passar um mouse, eu quero que o título fique vermelho. Vamos só ver se tem atualizador. Quer ver? Eu tô fazendo errado aqui. Tem um tempo que eu não trabalho com isso. Quer ver?
Material I. Ah, tá. Eu esqueci aqui, ó. A chamada da biblioteca que o próprio material I usa, que é o JSS, para poder carregar os estilos através de JavaScript na página. Essa chamada, ela usa o I como o pontapé inicial. Então, por exemplo, olha só, ao invés de a gente ter que criar um estilo totalmente diferente na página, ele já faz isso para a gente. Então, o que ele fez? Ele criou aqui, dentro da tag CSS, o estilo Make Styles, e aí ele já duplicou, tá vendo? Make Styles título sobre, com um elemento chamado hover. E ele já pôs a cor lá que a gente definiu. Então, a gente não precisa de ficar reescrevendo estilos na página, ele já faz isso tudo para a gente. Isso agiliza muito o desenvolvimento, assim como tem o hover, o click, o alink, ele tem todos esses estilos. E a gente também precisa de aprender a trabalhar com isso, caso a gente queira alterar alguns elementos no material I. Então, é muito interessante isso também. Isso é só uma dos exemplos, mas existem vários. Caso a gente queira alterar, por exemplo, quer ver, ó? Se a gente fizesse assim, ó, I ponto, quer ver? Ativo. A gente alterasse o plano de fundo para preto, o que ele faria aqui na página? Ele criou um novo elemento que ele fica assim, ó. Então, por exemplo, se eu chamasse aqui, dentro da classe do elemento, título sobre, como que eu faço para trabalhar com múltiplas classes aqui, sendo que é um objeto, né? Eu posso fazer assim, ó. Ponto, título, sobre, né? Eu pus assim. Não, ponto ativo. E aí, sempre que eu fazer essa concatenação dentro do nome do estilo principal, o que eu fiz? Quando eu uso esses acentos, isso significa que qualquer espaço que eu colocar aqui dentro, que eu der, ele vai manter. Então, ele não vai passar. E aí, quando eu faço, é preciso usar o cifrão com a chave para poder pegar o valor dos objetos do material I. Isso aqui também é muito utilizado quando a gente está trabalhando com classes no React. Então, é interessante dar uma pesquisada também. Quando eu setar isso daqui, ele vai... Style, título seguro, ativo. Vamos lá. O que eu fiz? E ponto ativo, background. Engraçado, era para ter ido. Vamos ver o que deu. Vamos pegar a cor aqui. Não funcionou aqui não, mas era para ter funcionado direitinho. Mas com o Hoover você já mostrou também, Richard. Dá para brincar muito com essa questão de estilos, que é o que eu mais acho interessante aqui no React. Então, a gente, só fazendo um resumão aqui, que já deu horário, né? A gente aprendeu estilos, a gente aprendeu onde que que começa o React, como instala as dependências, a gente precisa do Node. A gente aprendeu a criar elementos, no caso aqui a gente aprendeu a criar um hook. Não, aqui não, cadê? Aqui. A gente aprendeu a criar o hook,
e o componente do material I, e a gente aprendeu a trabalhar com o React. Uma outra questão muito importante que eu não falei aqui é isso aqui, ó. A gente consegue criar referências. Entendeu? A referência aqui, o que ela faz? Por exemplo, se eu quiser referenciar o meu botão, por exemplo, pelo ID, igual no DOM da página, em vez de eu fazer a chamada pelo onClick, eu posso referenciar ele fazendo assim, ó, ref é igual a referência do meu botão. O que isso faz? Aqui dentro, ele gera para mim um objeto que tem um parâmetro chamado corrente. O corrente é o estado atual desse botão. Como que a gente simula, por exemplo, por exemplo, eu quero que todo o conteúdo da página tenha sido renderizado. Após ele ter sido renderizado pela primeira vez, eu quero que eu use o onClick em vez de usar aqui. Em vez de fazer igual para aqui, ó. Eu quero que ele faça o seguinte, ó. O que isso aqui está fazendo? Eu crio uma função, a função chama o código dela, e as dependências desse efeito que ele está criando aqui pelo React não tem dependência nenhuma. Por exemplo, se aqui tivesse um valor, toda vez que esse valor, por exemplo, se aqui tivesse o history, toda vez que um parâmetro dentro do history alterasse, ele ia chamar essa função de novo. Quando eu tiro isso, ele chama essa função apenas uma vez na criação do elemento. Então, depois que o elemento é todo criado, eu vou pegar o mybtnref e vou pegar o corrente ponto um jeito de chamar o clique do botão aqui, quer ver? Deixa eu ver. Ele criou para a gente um parâmetro chamado corrente, onde ele tem todas as propriedades do objeto. A gente consegue definir, por exemplo, o objeto como desabilitado assim que a página criar, por exemplo. Ó. E aí ele já não está funcionando mais, tá vendo? A gente desabilitou o botão. Mas por que o botão não ficou com a cara de desabilitado? Porque esse botão aqui, ele não tá como o botão do HTML puro. Então, por exemplo, para ele ficar com a cara de desabilitado, a gente teria que fazer o seguinte, a gente teria que definir o parâmetro aqui como dizer. E aí ele ficaria com a cara de desabilitado. Porque a gente está usando a biblioteca de terceiros, então tem todo um procedimento. Ô, Richard, sei que já extrapolou o tempo aí, mas eu queria primeiramente agradecer, né? E eu queria que você desse uma dica, assim, de como você faz para estudar, ou como você faz para poder... exatamente isso, né? Como você faz para estudar essas bibliotecas, quando você quer conhecer algum tópico, algum tema, o que você faz? Olha, eu gosto muito de pegar exemplo no GitHub, certo? Fora exemplo no GitHub, eu gosto também muito de ir direto na no material I, aqui ele tem tudo, cara. Ele fala tudo, grid, botão, cartão. Então, tipo assim, ele mostra como usar, tem exemplos e ainda, quer ver, ó, em cada exemplo aqui, ele tem
um sistema que tem como você testar online, quer ver, ó? Aqui, ó, edite no Code Sandbox. Aí você consegue clicar ali, ele gera para você um ambiente com aquele exemplo onde você consegue editar e fazer suas alterações. Isso no site original, tá? Fora o site original, eu pesquiso muito conteúdo em inglês, não sei se vocês perceberam. A gente consegue achar muito mais conteúdo pesquisando em inglês do que pesquisando em português. Eu gosto muito disso. Tem alguns sites que são voltados, que ajudam muito, igual o Stack Overflow, todo mundo conhece, né? Eu gosto muito de usar ele. Mas, por exemplo, para outras linguagens, igual C, C++, o Stack Overflow, ele já não ajuda tanto. Ele ajuda, mas não tanto. Então, a gente precisa procurar outros. Então, eu conheço o Code Project, que o Code Project, ele tem muito conteúdo de C, mas o ideal mesmo que eu digo tente pesquisar tudo em inglês. Você acha muito mais rápido e o conteúdo é muito mais rico, né? Uhum. Dá para ver também vídeos no YouTube e tal, igual aqui, ó. Aí, ó, ele criou aqui pra gente já um projeto, já com aquele elemento do grid. Ele já está usando o state, igual eu mostrei, para alterar os espaçamentos. Então, a gente consegue ver aqui, ó, dentro do demo.js, como que a pessoa fez. Então, aqui, ó, ele já está usando o spacing, set spacing, com o React use state. Então, ele já começa em 2, e a gente consegue alterar para 4, para 3, fazendo todo aquele processo. Bacana, bacana. Ô, Richard, muito obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta aí rápida aí para o Richard? Que ele já tem que sair correndo. Mais ou menos isso. Não, então, vou deixar para um próximo momento aí, para a gente meio que confraternizar, fazer um network aí. Beleza aí? Obrigadão mesmo. Eu te mando aqui o Ivan tá agradecendo. Eu te mando a gravar. Se bem que você conseguiu gravar aí também, né? Eu acho que eu consegui gravar. Vou olhar aqui depois. Tá bom, tá beleza. Valeu então, Richard. Deixa você ir embora aí, tá? Vou só dar uma dica. Depois que eu comecei a utilizar o React, eu nunca mais usei o HTML JavaScript puro mais. Porque agiliza tanto o processo, ainda mais aquela biblioteca do material aí, que eu vou te falar, não tem como, eu não consigo mais. Não, tá beleza. Valeu mesmo pela dica. Então, beleza. Falou, galera. Obrigado pela atenção aí. Com Deus, obrigado. Com Deus, falou. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uns 10 minutinhos aí, uns 15 minutos para a gente poder reorganizar a cabeça. E aí a gente volta aqui para ver o que... Para a gente dar uma compilada nisso aí e iniciar o conteúdo, tá bom? Até daqui a pouco, então.